Então, nessa ação penal 503.08.83.80, depoimento do senhor Antônio Luiz Silva de Menezes. Senhor Antônio, como lhe adiantei, o senhor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar aqui a palavra ao Ministério Público Federal, que vai lhe fazer algumas perguntas, pedir para o senhor respondê-las. Boa tarde, senhor Antônio. O senhor trabalhou na Petrobras, o senhor mencionou. Quando que encerrou o seu vínculo com a Petrobras? Desculpe, eu não ouvi direito, por favor. O senhor trabalhou na Petrobras, correto? Sim, trabalhei. Em que período, seu Antônio? Eu trabalhei de outubro de 1969 a agosto de 2003. Que funções o senhor exerceu na Petrobras, seu Antônio? Eu exerci, do início eu fui engenheiro mecânico comum, né, profissional comum, e tive vários cargos ao longo da minha vida profissional na Petrobras, terminando como sendo diretor de serviços na Petrobras a partir do ano de 1999 até o ano de 2001, e a partir de 2001 até 2003, fevereiro de 2003, eu fui diretor de gás e energia da Petrobras. Correto. Quando o senhor saiu da Petrobras, o senhor continuou tendo alguma atividade profissional? Eu saí da Petrobras... eu deixei a diretoria da Petrobras em fevereiro de 2003, fiquei na Petrobras como engenheiro até agosto, me aposentei, e aí, a partir de setembro, se eu não me engano bem, o registro é de setembro ou outubro de 2003, eu criei uma empresa chamada Antônio Menezes Engenharia e Meio Ambiente, uma outra chamada Profix e uma outra chamada Antônio Menezes Consultoria Empresarial, e exerço essas atividades de acordo com o seu objeto social até hoje. Certo. O senhor ou alguma de suas empresas teve alguma relação com a Apollo Tubulars? Sim, a empresa Profix tivemos um contrato original de representação e depois por uma mudança de interesse mútuo, nós passamos a exercer essa relação através da empresa Antônio Menezes Engenharia e Meio Ambiente Limitada. Correto. Que tipo de serviço o senhor prestava para a Apollo Tubulars? Eu fui contratado pela Apollo para desenvolver uma discussão técnica a partir de uma especificação técnica dos produtos que ela fornecia, que para a Petrobras existia uma diferença de qualidade entre o que se chamava de tubos com costura e tubos soldados. Essa diferença fazia com que a Apollo, que tinha um produto na minha opinião, de excelente qualidade, fosse preterida tecnicamente. Então, o contrato teve como objetivo resolver esses aspectos técnicos e qualificar o produto da Apollo. O senhor poderia explicar melhor como que se resolvia esses problemas técnicos que existiam com relação à Apollo? Posso explicar. Primeiro de tudo, existe uma diferença entre os tubos. Tubos são produtos que a Petrobras mais comprava de tudo aquilo que era fornecido. Se você tivesse que comparar com os produtos de uma maneira geral, 20% do que a Petrobras adquiria diretamente eram tubos. Depois ela mudou essa forma de comprar e passou a comprar através de empresas prestadoras de serviços. Mas o que nós discutíamos? Os tubos acima de um determinado diâmetro, que, só para qualificá-los, acima de 9 polegadas, eles eram fornecidos por uma empresa chamada Confab. E os tubos
abaixo desse diâmetro eram fornecidos por uma empresa chamada Mannesmann. Então, o mundo de fornecedores para a Petrobras se concentrava nessas duas empresas. E a Apollo estava entrando exatamente para ser uma concorrente, principalmente da Mannesmann e, eventualmente, da Confab, por conta do tipo de fabricação que ela fazia. A Mannesmann fazia tubos sem solda. Era um tubo que só uma questão, ele era o tila para ver. O senhor pode interromper? Vamos pular essa parte técnica, doutor? Certo. Tá? Seu Antônio, no âmbito dessas discussões técnicas que o senhor foi contratado para realizar, o senhor teve algum contato com algum dirigente da Petrobras? Não, das reuniões técnicas que nós fomos contratados, nós tivemos várias reuniões com profissionais da Petrobras que especificavam os tubos e que teriam que, de uma certa forma, projetar os tubos com isenção dessas diferenças, podendo ser adquiridos de qualquer fornecedor que fosse qualificado. E esses eram engenheiros, principalmente os engenheiros do serviço de engenharia, que iam projetar as instalações. Mas com diretores, eu tive reuniões com eles, sim, mas foram para discutir o ambiente, vamos dizer, que todas as empresas buscavam, de relacionamento, não para discutir aspectos técnicos. Correto. O senhor teve algum contato, realizou alguma reunião representando a Apollo Tubulares com o senhor Renato Duque? Sim. Qual foi o objetivo dessa reunião, seu Antônio? O objetivo foi esclarecer pontos do planejamento estratégico da Petrobras. Quais eram as perspectivas, quais eram os planos de investimento e como é que esses investimentos se dariam, de que forma nós poderíamos participar. Enfim, foi esse tipo de conversa que tivemos pelo menos umas 2 ou 3 vezes, não me recordo exatamente a quantidade de vezes. Mas não foi só com o diretor Duque, tive com outros diretores também. Certo. Quando aconteceram essas reuniões, a Apollo já havia sido contratada pela Petrobras? Nós tivemos alguns contratos anteriores que a Apollo já vinha fornecendo através de compras específicas, e para um contrato de mais longo prazo, que foi feito, se eu não estou enganado, em 2009, esse foi um contrato que a gente participou bastante e fazia parte do nosso plano de interesse maior, de longo prazo, para fornecer para a Petrobras. O senhor tinha algum relacionamento anterior, alguma relação anterior com o senhor Renato Duque? Não. Eu não conhecia o diretor Renato Duque antes dele ser nomeado diretor da Petrobras. Seu Antônio, com relação a esse contrato com a Apollo, o senhor se lembra qual foi o valor contratado que a sua empresa recebeu? Não me lembro mais, não. Não me recordo, não. O valor do contrato da Apollo com a Petrobras, que você pergunta? Não, com a empresa do senhor. Com a minha empresa ele era consequência. Eu tinha um valor do contrato, não tinha valor do contrato. Eu tinha uma comissão que eu recebia pelo volume da venda da Apollo para a Petrobras. Correto. O senhor se lembra quanto que o senhor chegou a receber em virtude disso? Não me lembro mais, não. Eu realmente não lembro. Depois disso, o senhor teve mais alguma relação comercial com a Apollo Tubulares? Depois disso, eu tenho 2 momentos que já lhe falei, 2 momentos. Um com a empresa Profix, que foi o original. Depois, quando a Apollo passou a ter uma associação internacional com uma outra empresa, nós encerramos esse contrato com a Profix e assinamos um contrato de consultoria para continuar com o assessoramento necessário com Antônio Menezes Engenharia e Meio Ambiente, que ocorreu em 2010. Certo. Fora esses contratos com a Apollo, a empresa do senhor representou alguma outra empresa perante a Petrobras? Nós representamos, a Profix, por exemplo, representou com a Petrobras Taico, representou a Penter,
controle, válvulas e controles. Tivemos contrato com a Ritter também. Com a Albra também, eu tenho também algumas Albra, que eu digo é Antônio Menezes, Engenharia e Meio Ambiente, eu tenho algumas relacionamentos, notas fiscais, antes nem era eletrônica, né, nessa época, que já tivemos vários contratos sem ser com a Petrobras. Comecei a ter contrato com a Coimex para fornecimento de plano de álcool hidratado para ser exportado. Ela teve vários clientes. Tá, Mitsubishi, por exemplo, internacional. todas essas empresas o senhor representou, então, perante a Petrobras, é isso? Eu sempre representei, algumas eu não tinha nem era um relacionamento com a Petrobras, mas com a Petrobras, fundamentalmente, a gente representou a Apollo, porque a Apollo representava uma atenção muito importante para a gente, né? Era um relacionamento muito importante de dedicação que nós tivemos. Tá certo, senhor Antônio, muito obrigado. A senhora acusação tem perguntas? Defesa de Carlos Eduardo. Desculpa. Tá, perdão. Então a defesa de José Dirceu e Luiz Eduardo. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde. O senhor sabe dizer só o senhor disse que não lembrava quanto recebeu, qual era o objeto do contrato em porcentagem, o senhor sabe dizer? 1%, 2%? Porcentagem da minha comissão? Exatamente. Da minha comissão era 4%. O senhor Com a Profix. 4% com a Profix e 2,5% depois que mudou de Profix para Antônio Menezes, Engenharia e Meio Ambiente. Entendi. Sobre o que era pago para a Apollo, o senhor recebia 4% sobre esse valor, é isso? Isso. Nem tudo, porque tinha uma parte, parece, de fornecimento de revestimento, enfim, tinha uns trabalhos que eram prestados além da fabricação do tubo, que a Apollo, quando fornecia para a Petrobras, sobre os quais eu não incidia nenhum tipo de comissão. O senhor sabe dizer mais ou menos quando foi o primeiro contrato da Apollo com a Tubulars? Do meu contrato com a Apollo? Que época mais ou menos? Que época mais ou menos foi firmado o contrato? Sim, o meu contrato. O seu primeiro com a Apollo, contrato, exatamente. O seu primeiro contrato. Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi 2007. 2007, se eu não estou enganado. É porque eu saí da Petrobras em 2003, então deve ter sido mais ou menos essa época. Esse contrato de mais longo prazo foi... nós tivemos alguns contratos pequenos e desse contrato maior foi um contrato de 2009, por aí. Perfeito. Mais ou menos por aí. Nessas reuniões técnicas que o senhor teve na Petrobras, em algum momento, ou com o próprio Renato Duque, em algum momento alguém lhe pediu qualquer tipo de vantagem indevida, lhe pediu comissão, o senhor pagou comissão para alguém, para a Apollo poder entrar na Petrobras? Houve esse tipo de tratativas com o senhor? Alô, senhor, está ouvindo? Acho que congelou. Se foi pela pergunta, eu retiro. Acho que eu tenho que desligar aí.